Olá, turma, mais uma vez, mais uma sexta-feira aí para comemorarmos uma semana, né? Uma semana de dedicação, de empenho. Eu sei que vocês estão empenhados, são alunos dedicados, são alunos empolgados, né? É assim, esse mês recheado com tantas coisas, tantas comemorações que são importantes para a nossa vida. Dia do professor, Dia das crianças, Dia da Padroeira do Brasil. Também estamos trabalhando Outubro Rosa, dedicado aí à prevenção do câncer de mama, né? Então, todos vocês estejam bem, estejam em paz. Vamos lá, sem muitas conversas, né, para o assunto dessa semana também. Vamos falar sobre os emigrantes no Brasil. Temos os refugiados, que foram aqueles que vieram do Haiti, que eu falei na aula anterior. Também os refugiados que vieram da Venezuela devido à crise, né, a crise econômica, social que aconteceu naquele país e que ainda está, né? Mas vamos ver se as coisas melhoram, né? E os emigrantes, tá certo? Não são os imigrantes, não, os emigrantes, as pessoas que saem de um território. Então, entre as décadas de 1980 e 1990, milhões de brasileiros deixaram o Brasil promovidos por sucessivas crises econômicas que associava todos os habitantes e, posteriormente, pelo crescente número de desemprego causado pelo processo da globalização e de novas tecnologias, que tiraram muitos postos de trabalho. Então, foram em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, direcionados a diversos países espalhados pelo mundo. Então, as crises econômicas que aconteceram, sucessivas crises que vêm acontecendo no nosso Brasil, né, faz com que muitos saiam em busca de melhores oportunidades em outros países, tá certo? Então, os países que atraem os brasileiros são muitos. No entanto, os países desenvolvidos quase sempre são os principais destinos, é claro, né? Para os países desenvolvidos. Porém, basicamente, 3 países absorvem aproximadamente 80% de todos os emigrantes brasileiros no mundo. Quais são esses países? Primeiro, Estados Unidos, né, que fica aqui na América do Norte, com aproximadamente 800 mil pessoas brasileiros, né? Paraguaios, com cerca de 455 mil. Quem diria, né? O Paraguai aqui perto também atrai muitos brasileiros, muitos emigrantes. E também o Japão, com 254 mil brasileiros que exercem atividades agrícolas no país. Principalmente na produção de soja, geralmente esses produtores detêm um bom nível de vida. Nos últimos tempos, muitos brasileiros foram em busca de novas terras na Bolívia para o desenvolvimento da cultura da soja. Atualmente, vivem em território boliviano pelo menos 1.000 famílias brasileiras. Os Estados Unidos, principalmente nos anos de 1990, recebeu uma infinidade de brasileiros. Esses desenvolvem atividades que requerem pouca qualificação e que os próprios americanos se negam a executar tarefas como lavar pratos, limpeza de residências, construção de casas, entre muitas outras. E nesse caso, são tarefas realizadas por brasileiros e imigrantes de outras origens. Vejam, então as tarefas mais pesadas são aquelas que eles acham que são cansativas para eles, os americanos, né? Aí, ditos como até preguiçosas, são exercidas pelos imigrantes brasileiros, que chamam de latinos, né? Como também os europeus chamam de latinos, aqueles que desenvolvem as tarefas mais, vamos dizer assim, pesadas. Então, o sonho americano continua, pois o fluxo migratório para esse país é extremamente intenso. As pessoas que decidem viver nos Estados Unidos antes precisam chegar ao país, o que não é fácil, né? As leis lá de entrada de estrangeiros são complicadas, uma vez que os vistos são bastante restritos. Devido a isso, muitos brasileiros pagam elevados valores em dólares para atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, e a travessia clandestina, por isso oferece muitos riscos. Então,
vão de forma clandestina, assim, correndo o risco até de perder a própria vida, ser preso e depois deportado. Além de sofrer nas mãos de coiotes, pessoas que facilitam a entrada de imigrantes, né? Então, a enfrentar esses perigos do deserto também. Nessa tentativa, muitos brasileiros contraem dívida no Brasil, vendem suas casas, acreditando que ao começar a trabalhar poderão pagar, né, saná-las, pois quando não são pegos pelo serviço de imigração, são deportados, são enviados de novo para o seu país de origens. Desse modo, ficam impossibilitados de pagar as dívidas. Vendeu tudo, foi para lá, é deportado, e aí? Agora não tem mais nada, né? Assim, é complicado essa questão de imigração. Em território norte-americano, as cidades que mais atraem os brasileiros são Nova York, Boston e Miami, né? Miami Beach. Antes desse fluxo de brasileiros para os Estados Unidos, o lugar que mais recebia pessoas vindas do Brasil era o Japão, principalmente nos anos 80. O fato ocorreu a partir do momento em que o governo japonês liberou a entrada de descendentes diretos do país. No entanto, não se tratou de uma atitude despretensiosa, pois, na verdade, o que realmente o governo pretendia era adquirir mão de obra com baixa qualidade e automaticamente com baixo custo para desenvolver na indústria em sua maioria. Apesar das elevadas horas de trabalho, a remuneração possibilitava a recorrência de DOCA-SEX, que é a acumulação de recursos. Tá certo? Então, entenderam aí? Então, esse foi o processo de imigração. Os brasileiros ainda continuam imigrando. Esse ano de crise, né? Vai crise no mundo todo por conta do problema desse vírus. Vamos para o exercício? Então, o processo de imigração significa a entrada no território, fugir, acomodar, sair de um território. Muitos refugiados entraram no Brasil devido a uma crise. Foram americanos, venezuelanos, italianos ou franceses. Isso há pouco tempo, tá certo? Olha aí no vídeo que vocês vão ver o que entendeu sobre migração. Migração, então você vai falar o que entendeu. E o que significa o professor para você? Semana é dia do professor, né? Dia 15, ontem. O que significa o professor para você? Então você vai responder. E bons estudos aí, força, fé, coragem, ânimo para vencer todos os desafios. Até mais!